Terminamos às vezes aulas lá, 10h30 da noite, 10h20, começando 7h30, e o povo está sedento de saber sobre o reino de Deus. Recebemos ali, abrimos as portas para irmãos de todas as denominações, não é seletivo, não é exclusivista, pelo contrário, entram católicos, romanos, entram espíritas, sentam-se no meio da plateia lá, e a palavra do reino é liberada para todos que querem ouvir. Amém? Alguns, pela misericórdia de Deus, nascem de novo, e quem nasce de novo fica conosco, a gente batiza, e por aí vai. Mas a ideia não é agregar na igreja que nós pastoreamos lá, filhos do reino. A ideia é dar para todos os irmãos que chegarem lá essa revelação maravilhosa sobre o reino de Deus com Cristo na terra. Amém, amados de Deus? E para mim é muito fácil falar aqui com vocês, porque tem um pastor de vocês, pastor mestre, que já tem ensinado tanta coisa maravilhosa. Vocês não vão ficar perdidos naquilo que eu tenho falado. Quem veio na parte da manhã ficou perdido no que estava no assunto? Já dominavam e tudo. É um povo que só ouviu alguns detalhes a mais, o resto já sabia. Então, para mim, é um privilégio poder falar do reino de Deus com um povo que é doutrinado na verdade, que tem conhecimento e revelação sobre o reino de Deus, que espera, como eu espero, ansiosamente que Jesus desça do céu, que ele abra, ao toque da 7ª trombeta, que ele abra esse céu. E a palavra de Deus diz que quando isso acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Para muitos vai ser um dia de terror, os homens vão fugir, se enfiar nos buracos, nas penhas, tentando se esconder da ira deles. Mas para nós vai ser o dia mais glorioso das nossas vidas. Nem se compara com o dia que você veio a Cristo, que já foi tremendo. Quando nós éramos pecadores e tivemos aquele primeiro alívio, aquela carga. Jesus diz: vinde a mim e eu vou tirar a sobrecarga de vocês. Aquele peso enorme sai das nossas costas, já é maravilhoso. Mas o glacê do bolo, o desfecho de tudo, é quando esse céu se abrir, a humanidade perplexa, e nós não desavisados, ansiosos, para ver como é que é a face do nosso Rei. Para nos encontrarmos com Jesus nos ares. No dia que eu possa ouvir do Senhor, e cada um de nós vai ouvir: ô bendito, não é? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Ouviremos do Senhor: bendito, bendito de Deus, tu és um bendito. Imagina ouvir isso dos lábios de Jesus glorificado, com aqueles olhos com chama de fogo. Ele olhar para cada um de nós, principalmente para nós, não porque somos melhores, os pastores, muito pelo contrário, porque o privilégio é proporcional à responsabilidade. Há muitos falsos mestres, muitos falsos profetas. Então, quando nós nos colocamos na posição de levar a palavra ao povo de Deus, corremos maior risco, não é? Ou eu ouço do Senhor: bendito, entra no reino, ou eu ouço: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Então, a responsabilidade de quem fala, de quem ensina, é muito maior nesse sentido. É um privilégio e uma responsabilidade. E como vocês já são muito familiarizados com o reino de Deus, graças a Deus, E não é infelizmente graças a Deus, não, hein? Graças a Deus mesmo. Eu vou sair daqui cheio de jargão que eu aprendi aqui no meio dos irmãos. Tive uma alegria de me misturar bastante com os irmãos aí, no casamento também ontem. Mas eu vou levar esse e vou levar o herege caído, Herege caído vai entrar no meu vocabulário. Mas a felicidade de falar com quem já conhece o reino de Deus é grande, porque eu posso entrar em alguns assuntos sem ficar explicando conceitos demoradamente. Então, queria passar com vocês aqui aquilo que Deus colocou. Não quero demorar, viu, irmãos? Mas já me disseram aqui que pode pregar 1 hora, irmão? Pode pregar 1 hora? Ô, Jesus! De manhã a ministração levou 2 horas e pouco, 2h20. Hoje, 2h17, aí. Mas agora vai ser rapidinho. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos só contextualizar um pouquinho para passar aquilo que Deus colocou no meu coração. A meditação tem um tema que colocou no meu coração. Por favor, quem quiser, nesse primeiro texto pode ficar de pé em reverência
a presença do nosso Senhor, a palavra que Ele nos deu. Mas a partir dos próximos versículos, vou deixar vocês sentados. Tá bom? Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12. Texto muito, muito conhecido. Muito conhecido no meio do povo de Deus. Não é nada difícil de compreender, pelo contrário. Então vamos lá, leia comigo em voz alta se você puder. Às vezes a tradução é diferente, eu uso a revista atualizada. Se você tem outra versão, mas mesmo assim tenta acompanhar. Vamos lá? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Como está na sua tradução? De serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos entenderam o que leram, digam amém. Amém, amados de Deus? Jesus veio para os que eram seus, isso tem um contexto lá do povo judeu, de onde ele nasceu, mas o povo que deveria esperá-lo rejeitou. Mas a todos os outros, quantos receberam, deu-lhes o poder, na sua tradução, de serem feitos filhos de Deus. Então você dê graças a Deus, ao nosso Pai, que te deu o poder de ser filho de Deus. Amém? Pode se sentar, obrigado. Tem que glorificar muito a Deus por isso. Glória a Deus. Quem é Damaso, quem somos nós, quem é Felipe, não é? Quem é Rogério, quem é as irmãs, quem somos nós para recebermos o poder de sermos transformados em filhos de Deus. Filho de Deus hoje é uma frase assim meio generalizada, não é? Todo mundo diz assim, por exemplo, você compra uma pizza, e aí uma pizza daquela gostosa, o pastor fala tanto de comida, né? Vocês vão pensar mal a meu respeito. Mas é só um exemplo, uma ilustração, irmão. Você come uma pizza gostosa, com vontade de comer aquela pizza pepperoni, sei lá, portuguesa, calabresa, do jeito que você gosta. Aí vem um monte de pedaço, aí você pega o seu pedaço, todo mundo come, e alguém fica sem comer. Ele vai dizer, poxa, eu também sou filho de Deus. Não é assim? Porque eu também mereço um pedaço da pizza. Então, filho de Deus, para muita gente, é só uma frase de efeito. Eu também sou filho de Deus. Tem gente que aplica essa expressão para gato, cachorro. Pega o filhotinho lá, aquele poodlezinho que chama de filho. Eu nunca vi ser humano botar filho, cachorro no mundo, né? Mas chama o chatinho daquele cachorro de filho. E diz, também é filho de Deus. Irmãos, filhos de Deus é o maior privilégio que um ser humano, descendência caída de Adão, pode ter para si. Dizer assim, eu sou filho de Deus. Quantos podem dizer isso com firmeza, com fé? Eu sou filho ou filha de Deus. Diga de novo, eu sou filho. Quem você é, irmão? Agora você é isso com entendimento. Amém? Com entendimento da grandeza do que isso significa. E não essa frase de efeito que se aplica a qualquer coisa. Amém? Então ser filho de Deus é o maior privilégio que um ser humano pode aferir na sua vida. E não é por mérito. E é ao mesmo tempo também uma grande responsabilidade. No texto aí eu falei assim, na sua versão está serem feitos filhos de Deus. Não é isso? A palavra aí nos deu o poder. Poder aí é o direito. Está ali sendo projetado o texto, né? Glória a Deus. Vamos ver ali, avança para mim. Aí. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Esse poder aqui tem mais um pouquinho de explicação, que não é somente o poder do Espírito Santo, mas a outorga do direito de você ser filho. Você recebeu o maior privilégio, Deus lhe deu autoridade para ser filho. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Amém? Nós somos filhos por adoção. No coração do Pai sempre fomos. Mas no mundo, semelhante aos outros demais criaturas, filho da desobediência. E aí Deus lhe dá a outorga, a legitimidade
no mundo espiritual, no mundo humano, no mundo espiritual, de ser filho de Deus. Amém? E aí o texto vai dizer, aqui nessa tradução, não é? Serem feitos. Aqui tem uma dificuldadezinha na tradução, porque no original grego é uma voz média, é uma ação que você pratica para benefício próprio. Serem feitos ali na tradução é passivo. Alguém vai lhe fazer filho de Deus. Você pode deitar na rede, balançar, que no final você sai filho de Deus. Não é isso não, irmãos. O texto no original dá a ideia de você, a partir da outorga do poder, Deus te deu a capacidade. Agora você pode ser meu filho. E agora você vai interagir com a graça. Amém? Por isso eu digo para você, é ao mesmo tempo um privilégio, uma graça imerecida, mas ao mesmo tempo vem a nossa parte. A partir do momento que Deus te dá o poder, o direito de ser filho, você agora vai se tornar filho de Deus. Quantos entenderam? No original seria mais ou menos assim, em português fica feio, se fazer filho de Deus. Você recebeu a capacitação do alto para se fazer filho de Deus. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? Amém? Porque senão, irmão, seria mole. Seria mole. No dia que você foi, Jesus blindou ali, né? Já é, irremediavelmente será sempre filho de Deus. Porque você e eu conhecemos pessoas que começaram muito bem na igreja, pessoas que praticaram obras extraordinárias, pessoas que teve uma transformação assim que é inegável que a pessoa se converteu, recebeu o Espírito Santo. Você conhece pessoas que fizeram sinais e milagres e prodígios, fizeram curas e hoje estão fora da graça, em pecado, longe nas trevas, bebendo, fornicando, adulterando. Não é verdade? Quantos conhecem pessoas assim? Aí eu pergunto a vocês, irmãos, aqueles também não receberam o poder de serem feitos filhos de Deus? Se tornarem filhos de Deus? Receberam o mesmo poder que eu e você. Amém? Mas aí, a partir desse entendimento, eu quero que você desenvolva comigo, tá bom? Naquilo que Deus separou aqui. O poder nós já temos, a outorga de Deus nós já temos. A vontade de Deus é que você seja para sempre, consumadamente, filho de Deus. Mas tem a interação nossa. Queria que você, por favor, abrisse lá no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 28 a 30. A graça, a partir do momento que você nasce de novo, passa a ser uma interação. Nós não somos transformados em filho de Deus passivamente. Você não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não faz nada, e mesmo assim, no dia do Senhor, você vai ser glorificado. Não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não, meus irmãos. Cabe ao Filho de Deus agora, com o poder do Santo Espírito que está nele, se transformar, operar. O texto diz, efetuai a vossa salvação com temor e com tremor. Efetuai, em outras traduções, operai, né? Trabalhai a vossa salvação com temor e com tremor. Tremor. O pastor botou um salmo ali, eu me tremo do juízo de Deus. Porque tem muita gente pensando, eu quero crer que aqui não é o caso, porque com a administração do pastor de vocês têm entendimento, que não é assim, levantou a mão, está salvo irremediavelmente. Salvo e faço o que fizer, está salvo. Não é assim que funciona. Tem que haver temor, tem que haver o desenvolvimento da fé, tem que dar frutos, não é? Tem que haver um crescimento. Nenhum filho de Deus foi chamado para ser bebê espiritual para sempre. Nós fomos chamados para crescer, e aquele texto é fantástico porque engloba todo mundo, até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. E é todos, é o ancião, é o pequenininho, é aquela pessoa que tem cultura A, B, C. Todos cheguemos à unidade da fé. Isso não é passivo de interpretação, é todos, irmão. Compreendem isso? A estatura de varão perfeito. Qual é a dimensão que eu e você temos que buscar? Ser semelhante a Jesus. É a estatura máxima. E é para todos. Amém? Eu sei que tem um artifício que na igreja o pessoal está bronqueado comigo, que esse negócio vira para o seu irmão.
Mas é didática, irmão. Vira para o seu irmão, se você puder, se não for muito chato, e diga para ele assim: todos nós devemos crescer até a estatura máxima permitida à igreja de maturidade em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que é chato. O pessoal lá reclama pra caramba lá na igreja. É? Amém ou não amém? Eu não falo não, irmã. Ela falou aqui. Amém ou não amém? Então preste atenção, amados. O Senhor não quer uma igreja nanica na fé, não quer filhos deficientes, não quer filhos inconstantes, meninos inconstantes levados à roda pelo vento de doutrina. O Senhor quer que cresçamos até chegar a uma dimensão de varão perfeito, de maturidade em Cristo Jesus. Todos nós. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o privilégio de ser filho de Deus, me é imposto um caminho de aperfeiçoamento. E se eu não fizer nada, eu vou chegar lá, pastor? Chega não, irmão. Nós não somos empurrados pela graça. Você não é forçado pelo Santo Espírito. O Espírito Santo, ele te mostra o que você deve fazer. Mas quem vai fazer é você. Ninguém vai buscar Deus forçado, obrigado, roboticamente pelo Espírito Santo. Ninguém. Amém? Pelo contrário, eu quero crer que às vezes o Espírito está querendo nos comunicar alguma coisa, né? Deus através do Espírito, gemendo dentro de nós, e nós ali naquela teimosia carnal, longe da vontade de Deus. Muito longe da vontade de Deus. Então nós temos que buscar essa dimensão proposta. Amém? Hoje de manhã mostrei alguns textos. Vem aí o milênio. Quantos gostaram de saber que vão reinar com Cristo? Amém? Você gosta dessa ideia na sua cabeça? Pô, eu vou reinar com Jesus. E reinar é assim molinho? Levando a vida cristã de qualquer maneira? Reinar é privilégio para o que vencer, ao vencedor. Amém? Pressupõe que alguns não vão conseguir. O que vencer é confirmado isso, é confirmado aquilo, é confirmado aquilo outro. Pressupõe que não é já automático. Sou filho de Deus, então já venci tudo. Amém? Presta muita atenção nesse detalhe. Romanos 8. Por favor, aí, lê comigo aí, nós vamos desenvolver um pouquinho mais esse entendimento. Romanos 8, 28 a 30. É a parte boa da história. Vamos lá, Romanos 8, 28 a 30. Quantos já conseguiram achar, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Chamados pelo propósito de Deus são todos os filhos. O Senhor nos chama pelo nome. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Quantos podem dizer amém? Meu nome terreno é Damásio Moreira de Sena Filho, nome que meus pais arranjaram. Mas o meu nome eterno não é esse. Eu duvido ter escrito lá no livro da vida Damásio Moreira de Sena Filho. Eu duvido. Eu tenho um nome espiritual gravado naquele livro lá, que eu não sei. Mas no dia que eu vencer, receberei uma pedrinha branca e vou ler um verdadeiro nome. Está ali, ó. Eu não sei como é que é, mas não é Damásio. Tenho certeza que não é Damásio. Tá certo? Mas eu tenho esse direito, esse privilégio de ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, como você tem. Nós recebemos esse privilégio. Então, nós somos chamados segundo o seu propósito. Verso 29 aí, igreja. Vamos ler juntos? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ninguém se preocupe, porque eu não vou entrar agora no mistério da predestinação. Isso é pano para manga. Tá certo? Mas pelo menos você percebe que a predestinação tem uma finalidade. Não é predestinação para nos blindar, uma vez salvo, irremediavelmente salvo, calvinismo. Nada disso. A predestinação visa um propósito, para que sejamos conformes à imagem do seu Filho, voltando ao padrão da maturidade em Cristo Jesus. Amém, amados de Deus?
ser semelhante ao primogênito, porque ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Eu sou o irmãozinho mais novo de Jesus. Eu sou, e posso me dizer, irmão dele. E a palavra de Deus diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tem gente que vê Jesus paternalmente, chama de pai. Mas Jesus é nosso irmão. Hebreus diz isso. Aos meus irmãos declarei o seu nome. Qual é a minha ligação com o rei? Eu sou filho mais novo. Eu sou filho mais novo de Deus e irmão de Jesus. Amém? Eu quero que você veja aí na continuidade, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Qual é o fim da jornada da fé? Qual é o desfecho da graça? A graça de Deus se consuma nesses versículos. Tem todo aí os passos. Primeiro conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Depois chamado à existência dentro do tempo, no século 20, 21. Depois justificado no dia que você teve perdão dos pecados. E o glacê do bolo, o desfecho final. Deus quer ver a mim e a você glorificados, imortais, gloriosos, semelhante ao seu filho primogênito, nessa qualidade de glorificado. Amém? Então preste atenção, irmãos. Não existe nada maior do que isso para nós. O fim de tudo é sermos filhos glorificados. Maravilhoso. Aí eu de manhã falei sobre vários textos. Vamos reinar sobre nações. Vamos ter autoridade para reger nações. Vamos ser co-regentes no reino eterno. Maravilha de Deus, coisa boa isso, né? E o texto é mais grandioso ainda. No mesmo capítulo 8, verso 14 a 17. Volta aí, você avançou os olhos para o verso 28 a 30. Volta para o 14, por favor, no mesmo Romanos 8. 14 a 17. Pois a todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o que, igreja? Filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você aí? Está selado, está lacrado aí, a sua casa espiritual. Então, você pode ser guiado pelo esse Espírito, pelo Espírito do Senhor. E você, então, vai agir, reagir como filho de Deus. O que se espera é isso. Eu levo uma fechada no carro, que é lugar mais de prova do que o trânsito. Se você morasse no Rio de Janeiro, irmão, lá é uma prova. Porque é um trânsito infernal, muito difícil. E cada um quer vantagem, tirar vantagem do outro, está fechado, está cortado. É difícil dirigir no Rio de Janeiro. Sem arranjar uma briga. Lá é complicado. E é prova de crente. O caráter do crente é provado atrás do volante. Se ele é um camarada destemperado, ele vai mostrar no volante. E aí você leva uma fechada, aí você diz o quê quando você leva uma fechada? Seu o quê que você fala aí? Fala não, irmão? Sabe como é que eu chamo? Seu bobo. Eu uso o palavrão de criança. Não é? As ovelhas sabem. Eles nunca vão ver falar um palavrão. Eu digo seu chato, seu bobo. Então é provado o tempo todo. Mas nós temos o poder de agirmos, crescermos, reagirmos pelo Espírito como filhos de Deus. Amém, amados de Deus? Podemos ter um comportamento altamente diferenciado, santo. E o texto vai dizendo, nós estamos lendo o verso 14, verso 15. Vamos ler junto, quem puder? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Pai, meu Pai, eu tenho um Pai celestial. É o meu Pai. Eu tenho o direito de dizer isso para Ele, porque Ele me deu o direito. O texto de João. E aí o texto segue dizendo, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o que, igreja? Filhos de Deus. Filhos de Deus nessa grandeza. Sermos assemelhados ao divino.
Não é uma frase simples, é uma coisa muito profunda. E no verso 17 conclui, eu gostaria que você lesse em voz alta. Ora, se somos filhos de Deus, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Quantos dão glória a Deus aí? Eu não era nada. O que eu sou agora? Filho de Deus, herdeiro do Deus Todo-Poderoso, que conhece tudo que os nossos olhos contemplam. Que privilégio é esse? Eu não era nada, eu era um herege caído aí, que nem o pessoal fala aí. E agora eu sou herdeiro de Deus. E co-herdeiro. Herdo junto com o Filho de Deus Jesus, um reino eterno. E nós vimos aí, amados, o que vencer, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Você já parou para pensar, igreja? Mesmo que você já tenha um entendimento na mente, você já parou para pensar o que é sentar em trono? Você já parou para pensar o que é ter coroa na cabeça? Pastor, eu não consigo nem imaginar isso, sou tão humildezinho. Eu não mando nem na minha casa sou o último que eu apito, todo mundo manda, menos eu. Como é que é isso, pastor? De eu ser realeza, de eu ser um reino sacerdotal. Você consegue imaginar, irmão? Você consegue imaginar, minha irmã? Porque a despeito da palavra usar o gênero masculino, as irmãs estão no contexto aí. Amém? Então as irmãs vão também sentar-se em trono, colocar coroa na cabeça. Vocês conseguem imaginar isso, igreja? O maior dos privilégios que nós temos. Muita gente não sai de Cristo por medo, e o medo, esse tremor é saudável, por medo de ser lançado no lago de fogo e enxofre, com o diabo. E tem muita gente que reduz a salvação a isso. Eu pelo menos estou salvo. Eu pelo menos escapei desse mundo tenebroso. Eu pelo menos vou garantir um lugarzinho lá nas mansões celestiais. Não é isso que muita gente pensa? Mas você já parou para pensar que mais do que simplesmente, ou melhor, já é tremendo, maravilhoso, você está salvo em Cristo Jesus, você ainda tem o direito de reinar com Ele, corregência com Ele, no mundo vindouro? Você já parou para pensar na grandeza do que lhe é oferecido para viver no futuro, irmão? É muita coisa. Tem gente abrindo mão da sua posição em Cristo por causa de namoro. Vejo muito acontecer com jovens. Tem um direito tremendo em Cristo, mas aí arranjou uma namorada incrédula, um namorado incrédulo e abre mão de Cristo. Tem gente que abre mão de Cristo por causa de emprego. Está numa condição apertada, aí ele ora, jejua, é uma benção. No período que ele está na pior, ele é uma benção. Frequentador de culto. Aí, de repente, se abre uma porta excelente para ele. Ele vai embora, mete o pé e não volta nunca mais na igreja. Abandona Jesus por causa de emprego. Uma porta de emprego para ele é mais excelente do que estar na presença do Senhor. Quantos filhos de Deus abrem mão do privilégio de ser filho de Deus? De reinar por coisas banais, ninharia, coisas carnais, mundanas. Em nome de Jesus, eu queria que você entendesse que o nosso privilégio é muito grande, a gente tem que proteger, irmãos, com a nossa capacidade que Deus tem nos dado pelo Espírito, a nossa salvação. Tenho que proteger o meu direito de ser filho. Quando eu penso e passa na cabeça de qualquer um pecar, quando eu penso, porque eu também penso como você pensa, de errar, nos momentos mais difíceis, nos momentos que a gente está abalado um pouco por alguma circunstância negativa, tu acha que não passa na minha cabeça também errar, também dar um alívio para a minha alma, para a minha carne? Aí eu penso, quem eu sou diante de Deus? Qual é o privilégio que Ele me deu? O que tem destinado a mim no futuro? O que está me esperando além daquela faixa final que Paulo cruzou? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aquela coroa está reservada para mim. Amém, amado de Deus? Glória a Deus. Vou beber a aguinha. Tem que ser como Paulo. Tem que olhar a reta final. Vou combater o bom combate, vou cumprir a jornada e vou guardar a fé em Cristo, porque no final
é coroa, é direito de reinar, é ser co-herdeiro. Amém, povo santo? E tem muita gente que não valoriza, porque nem enxerga o direito de reinar. Vocês aqui são privilegiados. Privilegiados. E não falo isso para massagem no ego, nem para aferir a sua simpatia para a minha pessoa. Quem tem a revelação de que há um reino e que Jesus vai nos dar direito de realeza, é um privilegiado. Porque nós precisamos correr a carreira cristã olhando para o alvo. Amém? Paulo diz assim, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós não movemos por causa do prêmio, irmão. Não podemos ser nem hipócritas, dizer, não, eu não quero não, longe de mim, estou escondido aqui atrás da cruz de Cristo, quero não. É uma falsa modéstia. Para um filho de Deus dizer assim, eu não quero essa grandeza que Deus está dizendo que vai me dar. Não importa quanto você seja humilde agora. A palavra de Deus diz, lá na no livro de Samuel, no cântico de Ana, Deus tira o pobre do monturo, do monte de lixo, e o faz assentar entre príncipes. A transformação, Deus pega aquele que não é, e transforma em algo maravilhoso. Amém, amado de Deus? Deus tira aquele que não tem direito a nada, e lhe dá o direito de ser filho de Deus. A transformação é muito grande, o que Deus quer para nós é muito grande. E não adianta você dizer que isso aí não é para mim. Se você é filho de Deus, se você perseverar até o fim, uma coroa está reservada à tua cabeça. E não estou falando isso para dar efeito não, irmão. Isso é a verdade que rege a minha alma. É a verdade pela qual eu luto todos os dias, para não esmorecer. Sou tão bombardeado na minha fé como você é. Nenhum pastor é super-homem, nenhum líder é super-homem, pelo contrário, talvez mais suscetível ainda, porque a palavra de Deus diz, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersam. Tem pastores na atualidade se suicidando. Quantos já viram reportagem sobre isso? Não tem alguns pastores eles tirando a própria vida? Infelizmente, está virando uma coisa até recorrente. E o mais terrível de tudo, a maioria deles não é com arma não, irmão. Se enforcam. Eu acho que se enforcar é uma modalidade de suicídio mais fácil, né? Você não precisa comprar uma arma, não vai sair sangue. Pega a gravata mesmo do ministério, amarra em qualquer lugar e deixa o corpo cair. Nós estamos vivendo uma geração, não é? Que até filhos de Deus, autênticos, verídicos, ficam tão doentes na fé que alguns deles partem para o suicídio. Lá no Rio de Janeiro, eu estava na Paraíba nessa ocasião, 1 mês e meio atrás, na ponte de Madureira, uma serva de Deus, uma obreira, se pendurou na ponte e na frente de câmeras, na frente de todo mundo, ela se jogou. Uma mulher que todo mundo, se eu não me engano, ela estava vestida de obreira. Na frente de todo mundo, luz do dia. Se colocou no parapeito da ponte lá de Madureira e se jogou. Todo mundo filmando. E tirou a própria vida. Estamos vendo um tempo assim, em que os crentes correm sem meta. Paulo diz, eu não corro sem meta. O prêmio tem que estar diante dos seus olhos. Porque na hora que você pensar em esmorecer, você olha para o prêmio. Na hora que você pensar em vacilar e pecar, você olha para o prêmio. Se eu fizer essa besteira, vai me tirar o direito ao prêmio. E o prêmio é muito grande. Amém? Quantos estão compreendendo? A palavra de Deus diz, abre por favor lá, estamos chegando já na parte final. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Essas palavras estão aí para te estimular a pagar o preço que for para chegar até o fim. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 até o verso 13. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Já está até aqui na projeção, que maravilha. Glória a Deus. Vamos ler aqui na tradução que já está aqui exposta, amém? Vocês podem ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Palavra
fiel é esta. Por que o apóstolo Paulo começa assim a introdução desse ponto específico? Tudo que ele falou não é fiel? É. Tudo que ele falou não é digno de crédito? É. Daquilo que recebeu do Senhor, né? Não recebi de homem, recebi do Senhor. Mas quando ele faz isso, ele dá uma ênfase. Como se dissesse assim, olha, o que eu vou dizer agora é para você prestar muita atenção. Porque essa palavra é fidelíssima. É algo que vai acontecer cabalmente. É algo que não tem sombra de dúvida, não tem variação. Ela nunca deixará de se cumprir. Preste atenção nessa palavra. Ela é muito fiel, vai se cumprir. Palavra fiel é esta. Que palavra? Que promessa? Vamos lá? Que se morrermos com Ele Jesus, também com Ele viveremos. Isso é um ponto de doutrina fundamental. Se nós pagarmos o preço da auto-mortificação, da autonegação, mas pastor, eu não posso ir no forró, eu não posso ir no baile funk, eu não posso ir no ralabucho. Não, irmão, pode não. Pode não, é para a carne. Nós não alimentamos a carne, alimentamos as coisas espirituais. Nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. O que você vai fazer no meio dos mortos? Você não recebeu o Espírito Santo? Se você não for para evangelizar, você está fazendo o que no meio deles? Você vai balançar o esqueleto numa rave gospel? Vai ficar a madrugada toda dançando? É isso que você quer? É esse o propósito? Aí você paga o preço da automortificação. Não vou fazer. Todas as coisas me são lícitas. Isso não é questão de regra de igreja. Mas nem tudo me convém. Não convém. Não vai satisfazer a Deus. Irmão, você pode dançar uma hora ou outra? Pode. Você pode ir na praia. Lá no Rio de Janeiro o pessoal fala, né? A praia do diabo. Tem a praia do diabo perto da Urca. Na praia da Urca lá. Mas a praia não é do diabo, a praia é de Deus. Tudo é de Deus. O coração com que você usufrui é que faz a diferença. Você pode ir numa praia com a sua família e dar glória a Deus, ou pode ir lá carnal e filmar toda a mulherada que está lá seminua. Depende do propósito que você vai à praia. Não é isso? A maldade está dentro do seu interior. Não adianta botar uma burca. Você sabe o que é burca? Lá no Oriente Médio? Aquele roupão, né? Aquela lona que as mulheres botam da cabeça até o dedinho, que não pode aparecer nada, nem a canela da mulher. Tem só uma telinha assim nos olhos assim, para ela não bater no poste, né, irmão? Também se fosse vedado, como é que ia ser? Tem uma telinha para elas verem assim. E quem diz para você que aquela muçulmana não está olhando o varão lá e pensando um monte de besteira? Porque santidade não é exterior, santidade vem do interior. É de dentro para fora. É da mente. Uma mente santa vai fazer todas as coisas santamente, guiado pelo Espírito. Uma mente carnal vai fazer tudo carnalmente. Amém? Então vamos lá para o texto. Fiel essa palavra. Se nós pagarmos o preço de morrermos com Cristo, também com Ele viveremos. O que mais? Vamos lá, por favor. Vamos ler esse texto. Se sofrermos, também com Ele. Vocês falaram muito fraquinho. Eu não sou pentecostal, não, mas eu gosto de algumas palavras. Não pode ser dito de qualquer maneira. Está falando ali que você vai receber uma promoção no trabalho? É isso que está falando ali? Está falando ali que você vai ganhar uma bolada financeira? É isso que está escrito ali? O que está dizendo ali, irmãos? Em amarelinha ali. Reinaremos é coisa pouca? É coisa de menor expressão? Pois é, ela. Gostei disso. Ainda está para interagir e melhorar o texto ali, né? Gostei disso. Então vamos ler de novo, que vocês leram muito molinho, com boca murcha. Vocês leram assim muito para dentro. Irmão Paulo está dizendo assim, presta atenção nisso aqui é maravilhoso. Se nós morremos com Ele viveremos. Já é maravilhoso morrer e viver com Cristo. Mas agora Paulo fala de sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer pagar o preço. Mas se sofrermos perseguição e tudo mais, vamos ler de novo? Agora, por favor, quando falar reinar, fala com a boca cheia. Porque não é qualquer um, não. Você acha que toda igreja está falando que vai reinar, irmão?
Vocês ouvem na televisão pregações inúmeras de várias poderosas instituições religiosas. E eles estão falando para os cristãos que eles vão reinar? Mas Paulo não falou? Paulo não disse? Não está escrito na sua Bíblia aí? Então por que os grandes da mídia não incentivam os crentes a pagarem o preço da autonegação para reinar? Por que não é mostrado a eles que o fim de tudo é reinar? Ou o começo, não é nem o fim. Nós temos uma grandiosa promessa. Então está grandão agora ali, irmão. Vamos falar direitinho, vamos lá? Se sofrermos também com ele, Jesus, reinaremos. E não tenha vergonha de dizer isso, porque é fiel essa palavra. Digna de toda aceitação no seu coração e digna de todo testemunho. É fiel. Se eu sofrer, pagar o preço, eu vou reinar com Cristo. Isso tem que começar a ser dito por vocês com muita força. Com muita força. Às vezes tem pessoas que contam mentiras tão bem contadas, com tanta ênfase, que parece verdade. E às vezes a gente conta a verdade sem nenhuma ênfase. Tão sem convicção que parece mentira. Isso é uma verdade que tem que ser dita com toda a força, a plenos pulmões. Eu vou reinar com Jesus. Eu vou reinar com Jesus. Jesus me deu esse privilégio. Me chamou para ser família real de Deus. Se eu pagar o preço até o fim, eu vou reinar com Ele. Isso tem que ser uma âncora da fé, irmão. Uma âncora da sua alma. Sabe? Te segurando firme lá, eu vou reinar com Jesus. Isso não é ter rei na barriga, mas é ter o espírito do rei dentro de você. Você tem um espírito que vai te levar a essa dimensão. Amém? Então vamos de novo. Eu vou fazer lá, vai celebrar em você. Vamos lá. Se sofrermos também com ele, fala para eles ouvirem lá fora. Amém? Fala para o irmãozinho da outra denominação ouvir. Agora fala para o diabo ouvir. Ah, agora ficou bom. Agora ficou bom. Aí entra um se. E toda vez que entrar um se, você trema. Porque se é condicional. Todo mundo gosta de dizer, eu vou reinar. E vocês estão começando a gostar, né? Dizer. Todo mundo está começando a pegar um pouquinho de empolgação nessa ideia aí. Mas aí entra um se. E o se é condição. É tudo isso se o quê? Qual é a condição? Se o negarmos. Pastor, já estou reinando, já estou nessa? Estou, maravilha. Mas e tem o se, irmão? Você está nessa aqui, se você não fizer isso aqui. Se o negarmos. Negarmos a quem? Cristo. Também ele, Cristo, nos negará. Então eu acho maravilhoso a gente pensar o seguinte: o maior privilégio que eu posso gozar na presença de Deus é ser filho. O maior privilégio é ter minha alma conquistada e salva todos os dias, crescendo de fé em fé, de glória em glória. O maior privilégio é ter um Espírito Santo dentro de mim, Espírito Santificador. A palavra de Deus diz que em nós habita a divindade. Está sendo operada divindade dentro de nós. Cada vez menos humanos e mais parecido com o Senhor. Essa é a operação da divindade dentro de nós. Agora, queridos, existe a possibilidade de perder tudo isso? Sim. Quantos creem nisso? É possível perder essa dimensão toda? Eu queria dizer que não. A minha alma gostaria de dizer para vocês que não. Não, é uma questão de interpretação de texto. Irmãos, existem inúmeros versículos que falam da possibilidade de um Filho de Deus legítimo, que provou o dom celestial, os poderes do mundo vindouro. Poderes do mundo vindouro, manifestou sinais. E ainda é possível que esse cidadão de Deus não consiga, cometa um erro, pecado para a morte,
A palavra de Deus diz, é pecado que não tem nem oração que resolva. E se pecar para a morte, pode orar por ele o resto da vida, que não vai resolver mais. Então é possível perder essa dimensão gloriosa de reinar com Cristo. Eu gostaria de dizer que não, mas é possível. Amém, amados de Deus? Se o negarmos, também ele, Cristo, nos negará diante do Pai e dos santos anjos, está escrito. É a hora que o Filho de Deus não quer ouvir. Ao invés de ouvir bendito, vinde bendito, vai ouvir apartai-vos de mim, maldito. Ou ouve bendito, ou você ouve o elogio de Cristo, ou você ouve uma negação de que você pertença à realeza sacerdotal. Amém, amados de Deus? Quantos estão entendendo? Até aqui está claro? Então precisamos, queridos, nos esforçar para confirmar o nosso chamado dia após dia. Abre aí, por favor, 2ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. E eu já estou terminando. A gente sempre diz que está terminando, falta meia hora. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Já estou terminando já, Pedro. Lá na igreja a pessoa já sabe que isso é conversa fiada do pastor, né? Não que eu seja mentiroso, eu sou otimista. Já estou terminando. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Quantos podem dizer que já acharam? Diga amém. Verso 10 a 11. Na minha tradução diz assim, na tradução que eu tenho aqui, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência é empenho, esforço, cada vez maior. O que diz aí na sua tradução aí? Cada vez mais firme. Que mais? Cada vez mais firme o quê? A vocação e eleição. Na minha tradução diz confirmar. Tornar firme, confirmar a sua vocação e eleição. Somos eleitos de Deus? Amém. Somos vocacionados à glória de Deus? Amém. Somos vocacionados à realeza, reino sacerdotal? Amém. Mas tem que tornar mais firme, tem que confirmar com o comportamento de quem está correndo atrás dessa dimensão. Amém, amados de Deus? Cada vez mais firme é a vossa vocação e eleição. Porque quando você tem isso como alvo, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Tira o olho do alvo e eu garanto a você que você vai colocar outros alvos diante da tua vida. Toda vez que um cristão se desvia da fé, é porque ele tirou o olho daquilo que lhe estava proposto. Aí outras coisas começam a ser mais atraentes, começam a ser mais importantes. Por isso a palavra de Deus diz, olhando firmemente, é você fixar o olhar, ó, meu alvo é aquilo ali. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Amém? É uma questão de olhar para aquilo que está proposto diante de nós. E vocês viram que se nós perseverarmos também com Ele, reinaremos. Isso é um alvo que você tem que colocar diante dos seus olhos. Escreve num papel grandão assim, cola na parede do seu quarto. Escreve num papel grandão, bota na porta da geladeira com imã. E mentaliza. Eu tenho direito a alcançar isso aí, eu vou reinar com Cristo. Amém? É muito mais do que salvar apenas a minha alma do fogo. Eu tenho direito de realeza. Então a palavra de Deus me dá essa possibilidade. Na minha tradução aqui, verso 11, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que nós entramos? Com diligência cada vez maior, com empenho cada vez maior, com entrega cada vez maior, é crescendo, é um crescente. Tem gente que estabiliza num patamar e vai a vida toda. O esforço que ele faz é mínimo. Mínimo. Pastor, mas pode salvar? Pode, não está negando a Jesus. Mas existe mais uma coisa, irmãos. Vocês sabiam que a palavra do reino, revelação do reino, fala que haverá maior e menor no reino de Deus?
Com certeza já foram doutrinados sobre isso. Existe qualidade de glória diferente no reino, irmão. Quem quiser ser maior, trabalha mais agora. Se entrega mais agora. Serve os seus irmãos. Lava os pés dos seus irmãos. Eu estou correndo atrás do meu prejuízo. Eu quero ser uma estatura boa no reino. Mas tem gente que faz o mínimo esforço. Eu vou passar raspando, né? Mas vou entrar nesse reino. Então você vai ser glorificado, sim, imortal, sim. Mas a glória sua é menor, irmão. A minha glória vai ser diferente. A minha não vai ser igual a de Paulo. Não vai ser igual a de Pedro. Amém? Existe gradação de glória diferente. Quer ser um pouquinho elevado no reino, irmão? Serve agora. Faz a sua parte agora. Se entrega agora. Atende o chamado agora. Não posterga. Tem gente que recebe o chamado na infância, na adolescência, e só vai se entregar para o chamado quando estiver velho. Porque não, deixa eu primeiro curtir minha vida. Depois eu faço a vontade de Deus. Deus está te chamando agora, irmão. Então se entrega agora. Busca agora, se empenha agora, com diligência cada vez maior. Eu vou fazer mais e mais para o Senhor. Eu vou me entregar mais, eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais, vou estudar mais a Bíblia. Eu vou me consagrar mais. Não para ser grande, não para parecer super crente, voando e tudo. É para você servir mais, para ser mais servo, mais humilhado. Para receber perseguição, sim. Para se entregar por amor ao reino. E se precisar morrer, de verdade, perder a vida, aí a glória é sobremodo excelente. A maioria dos homens que vão ser grandes no reino, chegaram ao ponto de entregar a própria vida para ser assassinado por pessoas cruéis, injustas. Quanto mais nós nos dispusermos agora, maior será a nossa glória no futuro reino. Amém, amado de Deus? Ah, pastor, isso aí é ambição espiritual. Não, isso é vocação, irmão. Isso é uma questão de você não fazer só a média. Sabe o colégio das crianças? Qual é a média para passar lá no colégio? Faz a prova, qual é a média? 60%. Aí o cidadão, a criança, ela estuda só para tirar 60%. Quanto que ela tira? 5, 4,5. Por quê? O empenho dela era alcançar só a média. Não conseguiu nem a média. A palavra de Deus diz para a gente fazer muito esforço. Diligência cada vez maior. Nós temos que estudar para alcançar 10. Se eu alcançar 6, glória a Deus. Eu tenho que estudar para alcançar 10. Amém, amados de Deus? Compreenderam isso? Fazer esse esforço não é por mérito, a nossa salvação é por graça, mas tem a nossa interação com a graça. Amém? E a palavra de Deus diz que não tropeçamos em tempo nenhum, estamos garantidos para dar entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último aí, agora é o último texto mesmo, irmãos. Já está na hora de finalizar. Eu queria que você fizesse uma brincadeira espiritual, né? Pô, estão brincando com a espiritual? Já fiz isso em outras igrejas. Dá uma medida aí na circunferência da sua cabeça aí, irmão. Alguns têm mais dificuldade, né, com as mãos de fazer essa circunferência. Mas pode ter certeza que a sua é sob medida para você. A minha é sob medida para a minha cabeça. Eu fiz essa brincadeira com vocês agora no final dessa palavra, para que você, através desse gesto bobo, não se esqueça que a sua cabeça está destinada a receber uma coroa. Leva a sério isso, tá? Sabe o que está destinado a entrar aqui, ó? Uma coroa. E as confirmações de Deus, de que eu sou dele, a inscrição na testa, o nome do Pai, o novo nome do Salvador e o nome da nossa cidade, a Nova Jerusalém, que descerá do céu. Tudo isso vem sobre nós, confirmando.
Então, quando eu faço a brincadeira com todas as igrejas que eu consigo ministrar, eu faço eles passar a mão na testa, na sua coroa, para que ele sinta que está destinado a algo maravilhoso para ele. Alguém vai dizer, mas pastor, essas coroas aí são sobrenaturais. Coroa de glória, coroa da vida, coroa eterna. Deve ser só simbólico. Mas não é não, querido, porque Jesus, quando desce do céu, a palavra de Deus diz que ele vem, a figura que mostra ele, é que ele vem cheio de diademas sobre a sua cabeça. Diademas são coroas, umas sobre as outras. Amém? E na sua coxa está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A realeza está estampada nele. E ele nos permite ser, com ele, realeza também. Então, isso não é só para levantar teu ego, a tua moral, mas se você levar a sério, na hora que eu sair daqui, eu vou voltar para o Rio essa noite ainda. O que ficar aí de resíduo na sua memória foi porque o Espírito Santo de Deus quis gravar isso. O que é do homem vai se perder. Não chega nem ali na esquina. Você virou ali na esquina e já esqueceu o que é do homem. Mas se eu estou falando pelo Espírito de Deus, o que é do Senhor vai ficar aí na sua cabeça. O que é do Senhor, essa maravilha que Ele tem para nós, vai ficar na sua mente. E eu peço a Deus que fique. Porque quando você pensar em pecar, você vai lembrar que passou a mão aqui na testa e que ela tem o direito de uma coroa. Amém, amado de Deus? E a palavra de Deus fala de maneira muito interessante, Apocalipse 3:10. Para finalizar. Se eu tenho direito a uma coroa na minha testa, na minha cabeça, se quando Jesus voltar, Ele vai me dar esse revestimento de glória, se a coroa é real, há uma advertência séria no livro de Apocalipse da possibilidade de alguém nos retirar a nossa coroa. É possível, pastor? É possível. Está escrito, é possível. O texto só não diz com muito detalhe como se perde a coroa. Mas tenho certeza que tudo leva a crer que perder a coroa é uma decisão nossa. O diabo não tem poder de tirar a sua filiação em Deus. O diabo não tem poder de invalidar a graça do Senhor na sua vida. Mas se você der lugar, o diabo pode te convidar para o mundo dele. E ao invés de você receber uma coroa, você será como aqueles que são considerados bastardos e não filhos. O que não se coloca debaixo, diz o texto de Hebreus, debaixo da disciplina comum a todos os santos, será considerado ilegítimo, bastardo e não filho. Você sabia que está escrito na sua Bíblia isso? E o termo bastardo é pesado, né, irmãos? Bastardo é filho que não é reconhecido. Então, para que ninguém perca a sua dignidade real, o seu direito filial, Apocalipse 3:10 e verso 11 adverte. Jesus fala para aquele povo daquela época e reverbera em nós. Deve reverberar em nós. Vamos lá? Está aqui na frente, né? Apocalipse 3:10, isso aqui? Vamos lá. Vamos ler junto, igreja? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. E o verso 11. Verso 11. Sim. Bonitão, olha só que lindão. A coroa está aqui, ó. Bonitão. Vamos ler juntos ali então, para finalizar? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua, diga assim, a minha coroa. É personalizada. Amém? A minha coroa. Quem toma conta da minha coroa? Eu.
Viu, Rogério? Toma conta da tua coroa. E mesmo que ela não seja de metal, de ouro, que não seja manifesta literal, coroa simboliza o teu direito à realeza, como filho de Deus. Se você vacila, você perde o direito à realeza. Então vigia, porque Jesus vem sem demora. Nunca estivemos tão próximos da volta de Jesus. Quantos creem assim? Nós nunca estivemos tão próximos, irmãos. Todos os sinais estão aí disponíveis. Amém? Então essa geração deveria levar mais a sério esse texto que todas as outras anteriores até. Porque vai vir um tempo de provação para toda a humanidade. O diabo vai ter um poder elevado nesse tempo do fim. O anticristo vai se manifestar. E cristão vai ter que provar com diligência muito grande, com desapego da própria vida, que é legítimo filho de Deus. Vão ter que provar. Por enquanto é molezinha. Brasil, um país que não tem perseguição religiosa. Mas quando a perseguição estourar sobre o mundo inteiro, o negócio vai apertar. E aí nós veremos quem é quem, né? Quem realmente vai pagar o preço de morrer com Cristo para poder reinar com Ele. Amém, amados de Deus? Quero deixar essa palavra por último com você. Não desista da sua coroa, do seu direito em Cristo. Nunca abra mão. Tem pessoas que abrem mão por um tempo e depois voltam. Graça de Deus, misericórdia. E se você não voltar? Não é? Se você não conseguir voltar, perdeu tudo, irmão. E não é glorificado, e não é cordeiro, não vai receber nada, não tem herança. É melhor você pagar o preço que for, para naquele dia Jesus dizer para você, com olhos como chama de fogo, olhando para a sua face, e dizer assim: vem bendito, vem bendito, vem bendita, entra no reino, entra no gozo do seu Senhor. Amém, povo santo? Queria orar com vocês nessa hora. Fica de pé só um instantinho. Eu já vou passar a palavra para o pastor de vocês. Venho sem demora. Conserva o que tens. Todo o direito que você tem, que foi dado a você. O direito de se tornar filho de Deus em plenitude. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só perco se eu vacilar. Só perco se eu for carnal. Só perco se eu apostatar da fé. Senão eu quero o prêmio. Eu quero reinar com Cristo. Eu quero encontrar você. Estava falando aqui com o Rogério. Você tem que aturar os seus irmãos na fé. Porque um dia, você perseverando nele também, você vai morar do lado dele eternamente, irmão. Sabe esse irmão chato aí que você acha chato? Esse irmão inconveniente, esse irmão meio estranhinho, ele é teu vizinho para o resto da vida. E quando o reino for estabelecido, você vai ficar com ele para sempre, irmão. Todo mundo junto, para sempre. A nossa irmandade em Cristo Jesus, para sempre. O direito de ser família real de Deus, para todos nós, para sempre. O direito de ser glorificado, para sempre. Para sempre e sempre. Forever. Amém. Forever é só uma brincadeirinha, né? Mas vamos falar sério agora. Eu quero abençoar a sua vida. Pedir ao Senhor que faça aquilo que o homem não pode fazer. Na minha limitação não posso fazer nada. Não tenho poder em mim mesmo. Mas eu creio que a palavra tem o poder de ir na divisão da alma e do espírito. E ela pode penetrar aí onde eu não posso. E eu vou pedir ao Senhor que essa palavra te ajude no momento decisivo. Ela esteja aí gravada na tua alma. E quando você pensar em titubear, o Espírito Santo de Deus nos fará lembrar toda a palavra do Senhor. E o Espírito mesmo vai trazer à sua memória a promessa. E você vai ter força para vencer todas as coisas. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus? A nossa fé está firmada nele. Só peço ao Senhor que te ajude, que me ajude, que ajude o pastor Felipe, que ajude todos vocês aqui.
e ajude os nossos irmãos das outras denominações, e ajude a todo o povo de Deus na face da terra. Que nenhum dos filhos programados de Deus para a eternidade perca o direito à sua coroa. Pai Santo, eu quero te bendizer por essa hora. Eu quero te glorificar, Senhor, por poder dividir a tua palavra com os meus irmãos. Não que eles não conhecessem a tua palavra, certamente já conheciam, mas por poder, Senhor Deus, enfatizar, dar ênfase à nossa filiação real, ao nosso direito de reinar. E eu te peço nessa noite, meu Deus, que aquilo que teu servo, na sua limitação e imperfeição, não foi capaz de transmitir, eu creio, Senhor, que a tua palavra é poderosa para superabundar e completar e preencher e planificar os teus filhos, levando ao coração de cada um essa palavra de maneira poderosa, ao ponto de guardarem fielmente nos seus corações. Tu és aquele que grava nas tábuas do coração a tua palavra. Então grava nas tábuas do coração dos meus irmãos, eu te peço, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança de reinar em glória. Grava no coração dos meus irmãos que, a despeito das nossas fraquezas, temos uma vocação celestial, santa, de sermos realeza de sacerdotes, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Grava no coração dos meus irmãos que vai valer a pena pagar o preço com a própria vida, se for necessário, para não negar aquilo que o Senhor nos deu. Eu te clamo nesta noite, meu Deus, que a tua palavra permaneça em nós. Que a palavra permaneça em nós, no nosso coração, para a nossa vitória. O benefício é nosso. E para a glória do teu nome, para o crescimento do teu povo sobre a face da terra, não só em nós, como em toda a irmandade que temos espalhada nesse mundo, todos os nossos irmãos em Cristo, que todos venham a glorificar-te, pagando o preço para receber suas coroas. E no dia que Jesus, nosso Rei, descer do céu, possamos levantar nossa cabeça, maravilhoso Senhor, e dizer: bendito, bendito, chegou o dia, chegou a hora, valeu a pena, valeu a pena, chegou o meu Salvador e Rei, chegou o dia da minha glorificação. Que seja assim sobre nós, Senhor, em o nome do Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia! Aleluia! Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso em voz forte? Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Amém, amado de Deus?